E aí, galera, de boas? Espero que sim. Eu preparei uma videoaula para estar ajudando vocês aí um pouco com os temas que estão sendo falados aí no Centro de Mídias SP. É a minha primeira videoaula, então não esperem que dê muito certo, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para dar certo. Essa primeira aula é destinada ao 9º ano, o tema é Proclamação da República. A gente reparou que, provavelmente vocês também já perceberam, que eles têm falado fortemente aí sobre a República. Então eu vou começar essa aula explicando um pouco para vocês primeiro a palavra República. O que é República? A República significa coisa pública, algo público, então é voltado para a população, para o público, né? Nem sempre, mas tudo bem. E também fiz algumas anotações aqui pra gente manter uma ordem, né? Manter uma linha, porque videoaula é um pouco mais difícil do que dentro das salas de aula, pra gente não se perder, não perder o foco. Então, os fatores que eu anotei aqui, que deu aquele impulso para acontecer a proclamação da República, foram 3 fatores principais, de muitos, peguei os 3 principais. Primeiro foi a Guerra do Paraguai. Nossa, professor, como assim, né? Guerra do Paraguai, lá em 1870, o que tem a ver a Guerra do Paraguai? Tem tudo a ver, gente. O Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai. Começa por aí. O Brasil saiu todo endividado da Guerra do Paraguai. E aí, o exército volta, né? Perdemos 50 mil soldados no período dessa guerra. Os soldados voltam, né? Queriam receber algum tipo de prestígio, né? Do imperador. Chega aqui, não foi bem isso. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na câmera, que tá um pouco ruim pra mim ver. Parece que tá muito perto. Chegou aqui, não foi exatamente isso que eles tiveram do imperador. Do imperador que eu tô falando, Dom Pedro II, né? Eles não tiveram esse reconhecimento financeiro e nenhum tipo de prestígio do senhor Dom Pedro II. Pedrinho, mais conhecido pelos mais chegados, senhor Pedrinho II. Então o exército ficou tipo, porra, meu, né? A gente fez de tudo lá, né, pelo Brasil, para levar o nome desse cara, e a gente não teve nenhum tipo de reconhecimento. Então, primeiro fator é a Guerra do Paraguai por conta dessa insatisfação, né, do exército com o imperador que não nos reconheceu. Segundo fator, a Lei Áurea. Princesa Isabel, a grande Princesa Isabel, não sei, ela assinou a Lei Áurea, o que daria liberdade, né, para os escravos, deixariam de ser escravos. E assim, obviamente não foi porque ela quis, porque ela é boazinha, Princesa Isabel, migaça do povo, não foi isso. Então, o Brasil estava sofrendo uma pressão muito grande do continente europeu para que proclamasse, não, para que assinasse a Lei Áurea e libertasse os escravos. E então, gente, quando ela assina a Lei Áurea, os escravos estão libertos para ter sua vida, né? Fora dos cafezais, os fazendeiros ficam putos da vida. Quem são os fazendeiros, gente? É a grande burguesia do Brasil no momento. Então, assim, os fazendeiros começam a ficar insatisfeitos porque quem ia trabalhar nas lavouras, né, lá pegando os cafés e tal, eu não sei explicar muito bem essa parte, que não manjo muito disso aí, mas quem ia ficar lá mantendo a economia a todo vapor, porque naquele período a gente tem que lembrar que boa parte da economia era voltada aos escravos, né? Não porque os escravos ganhavam dinheiro, tá, gente? Não. Na verdade, eles trabalhavam duro para dar dinheiro para a burguesia. Então, os cafeicultores ficam olhando para o imperador e ficam pensando, cara, você vai nos indenizar? Até porque, gente, os escravos eram infelizmente, mercadorias caríssimas. É essa palavra que eles usavam, tá? Então, os cafeicultores ficam pensando, não, o Pedro vai indenizar a gente, né? Você vai, né, Dom Pedro? Dom Pedro, olha, não, é uma lei, tem indenização. Os cafeicultores ficam malucos. Os fazendeiros ficam malucos, começam a pressionar
né? Para que haja aí uma nova forma de política, tem que tirar a monarquia. A monarquia que tanto agradou os cafeicultores, os fazendeiros não agrada mais. Então, quer dizer, Dom Pedro II já não estava mais agradando o exército, não estava agradando, desculpa, mas os fazendeiros, né? A autocracia, né? E também não estava mais agradando a Igreja Católica naquele período, porque ele era maçom, né? Ele fazia parte da maçonaria, então a Igreja Católica estava putaça com ele, né? Putaça. Então, esses três fatores aí foi, no meu ponto de vista, os três principais fatores que impulsionou a proclamação da República. Essas olheiras aqui é porque agora vai dar 3 horas da manhã e eu não consigo dormir porque eu fico pensando em como ajudar vocês. Vocês são fofos. Então, vamos voltar. Então, a gente já sabe os três principais motivos, os fatores. E vamos falar agora sobre quem foi o grande protagonista dessa minissérie. O grande protagonista, gente, sem sombra de dúvida, foi o exército, foram os militares. Eu vou usar a palavra golpe aqui, mas golpe dos militares com a monarquia, mas não é para ofender ninguém. A gente fala golpe, eu até anotei aqui, quando isso acontece, deixa eu ler, mais fácil. Quando alguém, de certa forma, faz parte do governo, né, e tá tirando o outro do governo, golpe. Se fosse para eu falar revolução, seria alguém de fora do governo, de fora da política, aí seria uma revolução. Então, é uma forma técnica dos historiadores de falar que isso seria um golpe, beleza? Então, os grandes protagonistas foi o exército, né, os militares, por conta daquela insatisfação, tudo que estava rolando naquele período. Aí, beleza, deixa eu ver, a República, o grande protagonista foi o exército, a República, o que o exército queria? Alguém que representasse eles, já que a monarquia não estava representando, além de não representar os militares, o próprio imperador, ele censurava os militares de falar o que aconteceu durante o período da Guerra do Paraguai. E isso deixava os militares putos, né? Porque, pô, eles foram lá, deram sangue, tiro, porrada e bomba nos caras e não podia falar sobre o acontecimento, exatamente porque o imperador ficou extremamente endividado, então ele não queria se mostrar fraco para a população. Então ele censurava o exército ficava puto da vida com ele. E então os militares vai tendo toda essa insatisfação, né? E aí se junta com os ideais republicanos, os republicanos pressionando os militares, pressionando o exército para que haja aí, enfim, a república, mas não foi tão fácil assim. Aí o clima começa a esquentar quando um soldado quebra essa censura do imperador, né, e fala com um jornalista sobre os acontecimentos da Guerra do Paraguai. Dom Pedro II descobriu, viu no jornal, óbvio, e aí deu uma... que eu não posso falar palavrão, peraí. Deu uma chamada de atenção no Deodoro da Fonseca, que era o patente mais alto lá do período, né? E aí, o Deodoro da Fonseca fica, peraí, não é bem assim, o soldado não mentiu, falou a verdade, né? Defendeu o soldado dele, mas o próprio imperador não ficou satisfeito nem com a resposta do Deodoro da Fonseca e manda ele embora. Logo em seguida ele percebeu que ele fez merda, pede pra voltar. Não, Deodoro, a gente é amigo, vamos deixar isso pra lá, só não fala mais, vamos abafar o caso, né, da Guerra do Paraguai. E por aí foi. E aí, Deodoro da Fonseca volta, né, lá sendo o patente ainda mais alto do período, tá sofrendo aquela pressão do exército e dos republicanos e começa a rolar um monte de fofoca. Gente, fofoca é fogo, hein? Aí começa fofoca pra cá, chegam ali no ouvido do Deodoro da Fonseca e falam, mano, ele tá colocando ministros lá que são seus inimigos. Se a gente já não era valorizado agora com os ministros lá que não gostam de você, ou falando pro Deodoro da Fonseca.
agora que não vai pegar bem pro exército, e todo mundo lá no ouvido do Deodoro da Fonseca, e ele, o que eu vou fazer, cara? Eu também sou muito chegado ao... o Deodoro da Fonseca e o imperador, Dom Pedro II, ó, fofocas do período aí monárquico, os caras eram chegadíssimos. E ele não queria trair o imperador, né? Apesar dessa insatisfação aí que ele tava tendo com o imperador, eles eram próximos, né? Mas tudo bem. Essas fofocas começaram a aumentar, até que chegou no ouvido também do Deodoro da Fonseca, que o imperador, isso a gente não sabe se é fofoca ou se é verdade, porque há historiadores que falam que é verdade. O imperador ia dar um cargo de ministro para um dos grandes inimigos de Deodoro da Fonseca, que agora me fugiu o nome, e eu não vou lembrar provavelmente agora, porque eu tô meio nervosa com esse negócio de fazer aula assim, então relevem. O Deodoro da Fonseca ficou sabendo que um inimigo dele ia assumir lá um cargo, né, como ministro. Esse cara que assumiu o cargo como ministro foi um cara que pegou uma das... Vou fazer fofoca pra vocês. Quentíssima do período aí da monarquia. O cara que ia ser ministro do imperador pegou uma das namoradinhas de Deodoro da Fonseca. E aí Deodoro da Fonseca falou assim, não, agora chega. Vamos lá, junta a galera, 600 pessoas, assim, 600 soldados, pegou seus cavalinhos, pocotó, chegaram num lugar lá no quartel, e aí Deodoro da Fonseca foi e disse, a proclamação da República do Brasil foi muito boa, igualzinho o dia da independência do Brasil, sem suspenses, sem nada, sem guerra, sem nada, Brasil é Brasil. Foi e falou assim, deixa eu virar minha folha, que eu gosto de falar certinho. Se mal com ela, pior sem ela. E é isso que ele falava, né? Em relação à monarquia. Porém, ele disse assim, viva o imperador, viva a família imperial e viva o exército. Aí os soldados falou, mas ele acho que ele vai falar, né, que ele tá proclamando a república. Mas no jeito dele, para não causar confusão, esse foi o jeito dele de proclamar a república. Então, nossa república foi proclamada assim, diferente de alguns outros países que teve guerra. Foi até bom que não aconteceu nenhum conflito, ninguém morreu, nem o imperador recebeu lá uma cartinha, um telegrama, né, na época, um telegrama, e onde o próprio Deodoro da Fonseca disse, você tem 24 horas para sair do Brasil. O imperador, muito nobre, falou, eu quero que o Brasil só cresça. E foi embora com a família real. Então essa é a primeira parte da proclamação da República. O segundo vídeo eu vou fazer para vocês, falando sobre a República da Espada e explicando certinho por que República da Espada. Eu espero que vocês gostem, eu não manjo muito de fazer esse vídeo aula, mas eu espero que vocês gostem. Beijo, amo vocês, saudades.